Esquerdopatas do meu coração, salve, salve! Estamos de volta, eu, o Boi e meu amigo Lu. Fala, Lu! Salve, salve, minha galera. Salve, salve, canhotada. Mais uma vez nós não conseguimos cumprir a meta de colocar o vídeo em uma semana. Eu já pedi perdão para vocês e já expliquei que nós somos obesos. Então nós somos mais lentos naturalmente. Aguenta que nós vamos, de uma forma ou de outra, a gente acaba voltando para a rede. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, hein, Boi? Ele foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, prefeito de São Bernardo, é o atual presidente do PT do Estado de São Paulo e foi ministro do Trabalho numa época que o Brasil tinha emprego, né, Lu? Sem dúvida nenhuma. Na época, é um dos responsáveis pelo pleno emprego que o Brasil viveu no início da década de 2000, entre 2000 e 2010. Nós estamos aqui com... Nada mais, nada menos do que... Nada menos, nosso parceiraço... Luiz Marinho. Luiz Marinho, é um prazer ter você aqui com a gente no Gabinete do Ócio para bater um papo, principalmente sobre o que está acontecendo no país. Comentar a Boi, comentar o Luciano, comentar aí os internautas, telespectadores, quem acompanha vocês aí nesse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. E, portanto, estou à disposição de vocês para conversar um pouco sobre esse momento tão confuso, né, tão complicado, tão desordeiro que o Brasil está vivendo. Nós vivemos um período de muita angústia, sofrimento, mas sempre há uma esperança no fim do túnel e, portanto, nós precisamos olhar, saber enxergar, interpretar. A partir das crises, muitas vezes se encontram soluções e nós sempre temos que ter a capacidade para buscar, interpretar e enxergar essas coisas, né, Boi? É verdade, Luiz Marinho. Mas antes aqui, tem uma coisa, uma particularidade sua, que a gente queria tocar nesse assunto, né, Lu? Que o Luiz Marinho é muito próximo da gente geograficamente, né? Que ele mora na cidade, como que é, Lu? Reza a lenda que ele nasceu na cidade mais bonita entre Tanabi e Votuporanga. É verdade isso, Luiz Marinho? Nasci em Cosmorama, grande Cosmorama. Que fica justamente entre Tanabi e Votuporanga. Isso. Né? O pessoal me pergunta, quando fala que é Cosmorama, muitas vezes o pessoal, mas onde fica? Eu falei, sabe, Rio Preto? O pessoal sei, então, o prédio de Cosmorama faz sombra em Rio Preto. Não, mas o único prédio de Tanabi deve fazer sombra em Cosmorama, hein? Isso aí a gente tem que falar também. Marinho, conta um pouco dessa nossa trajetória. Você nasceu aqui, você tem muito parente aqui na nossa cidade, aqui em São José do Rio Preto, né? Aliás, eu tenho umas tias aí em Rio Preto, tenho um irmão que mora aí em Rio Preto, mora um bairro novo, não lembro o nome exatamente, mas mora em Rio Preto. Tenho primas em Cedral, tenho Fernandópolis, Jales, Santa Rita, Santa Fé, conhecidos aí em Rubinéia, tem o Zé Sala em Paris, que foi nosso parceiraço aqui em São Paulo e hoje mora em Paris, enfim, muita gente boa espalhado por essa região aí. Tem dois irmãos, tem um irmão que mora em Promissão, né, e uns sobrinhos também, enfim, tem muita gente espalhada pelo interior do estado. Nós somos uma família, viu, Luciano, de 14 irmãos, 13 vivos hoje, um faleceu, e nasci em Cosmorama, mas fui crescer mesmo em Santa Rita do Oeste, passando por Três Fronteiras, Santa Fé, e acabando um bom tempo em Santa Rita. Aí cresci, puxei enxada, enfim, aos 17 para 18 anos, viemos para São Paulo, depois vim fixar a residência em São Bernardo do Campo. Mas gosto muito da região aí, muito boa, essa região quente aí, muito boa. Eu sou de Santa Fé, tenho muita gente da minha família em Santa Rita, então a gente talvez a gente tenha estado, pelo menos, não sei eu, mas alguém da nossa família durante um tempo possa ter até se cruzado por ali. Não sei, até porque isso faz parte da pergunta que eu quero te fazer agora.
Como que... E olha, eu hoje tenho dois irmãos, um que está morando em Santa Rita, ali no Cancã, e um que mora em Santa Fé. Não sei se vocês... Santa Fé, a rua 29, antiga 29, a sequência dela, ali, ele mora numa chácara ali. E na rua 29 tem a Cachaçaria Marinho, né? Não sei se vocês conhecem, não é da família Marinho. Esse é um senhor que era engenheiro aqui no ABC Paulista, se aposentou, foi para aí, o nome dele era Mário, é apelido de Marinho, e montou Cachaçaria Marinho. Então o pessoal fala, mas é a tua cachaçaria da família? Não, não é da família. Mas é boa cachaça, boa cachaça. Mas Santa Fé é a cidade da contradição. Lá o ex-presidente do PT chama Zé Preto, e é um galego, né? Então é a cidade da contradição, é natural isso. Mas Marinho, em Santa Rita... tenho um tio meu que é o Luiz, que era da padaria ali, não sei, talvez você até tenha conhecido, bastante conhecido ali na região. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, Marinho, como que você sai dessa região aqui e em que momento que a política entra na sua vida? Qual foi o despertar da política na sua vida? Antes disso, né, você tem uma situação de 75, foi aquela grande geada, não sei se você se lembra, a chamada geada negra, que matou tudo. E a partir dali, meu pai desgostou um pouco, enfim, queria ir embora, vir para São Paulo. E os irmãos, nós éramos, como disse, 14 irmãos, uma rapaziada danada, dizia, pai, vamos para Mato Grosso. E ele dizia, não, vamos para São Paulo. Vamos para Mato Grosso, não, para São Paulo. Tá bom. Aí os irmãos se reuniram e falaram, pai, deixa eu dizer o seguinte para o senhor. Nós, moleque, jovem, se molda, se acostuma em qualquer lugar. O senhor vai levar ele para São Paulo, nós vamos gostar. Depois você vai querer voltar, quem não vai querer somos nós. É dito e feito, né? Porque aí viemos para São Paulo, enfim, fomos morar no Parque São Rafael, Zona Leste, e comprou um mercadinho ali, parte foi trabalhar no mercado, parte foi trabalhar na indústria, foi meu caso. Mas ele não aguentou um ano. Ele queria... Aí, nós vendemos o sítio, o gadinho que tinha, enfim, e numa situação, né, um problema econômico e tal, vender a prestação. Quando ele recebeu a segunda parte da propriedade, ele comprou 25 alqueires, e meu irmão mais 25 em Figueirópolis. E meu irmão acabou indo para lá. E não é que ele queria ir para Figueirópolis, e a molecada falou, mas de jeito nenhum, se quiser você vai sozinho agora, você vai vender os burros, vender o trator, vamos lá fazer o quê? Derrubar pau, machado, você tá louco? Ele disse, pois eu vou com a Massimina era minha mãe falou, se quiser vai sozinho, vou ficar com os meninos. Aí o velho se moldou, né, afinal do pai, enfim, acabou se mudando, enfim, e fomos ficando por aqui. Eu entrei na Volkswagen dia 3 de julho de 1978. Eu não sabia que em abril de 78, maio de 78, tinha tido a primeira tentativa de greve na Scania, que depois acabou acontecendo na Ford. Eu vim saber isso depois. Mas em 79 eu tinha 3 irmãos trabalhando na Mercedes, que vieram um pouco antes da família vir para São Paulo, eles tinham vindo, entraram na Mercedes-Benz, enfim. Tem outro irmão mais velho que foi quem influenciou a família para vir, trabalhava na Ródia, e em 79, eu e um outro irmão que trabalhava na Mercedes, os outros não eram muito, mas eu e esse outro irmão participamos ativamente do movimento grevista, né? Meu pai até ficava bravo, um dia ele acordou de madrugada, a gente estava de saída, e ele, mas vocês vão aonde? Não está em greve? Está em greve, exatamente, por isso que nós estamos indo, enfim. Vocês estão loucos, a cavalaria tal, porque sempre teve uma rejeição aos militares, né? Então na briga Arena-MDB, ele era MDB, desde sempre, né? Desde aí da roça tal, enfim. Ele falava, esses militares são muito perigosos, não vão não, fica aí. Enfim, nós participamos ativamente em 79, 80, e foi por aí. Né? Aí participando da comunidade eclesiástica de base, pastoral operária,
E a formação se deu por esse processo mais ativismo, né, vamos dizer assim, né? E até que, e no ABC, Boi, sabe que aconteceu uma coisa muito não planejada, vamos dizer assim, né? Porque em 80, a ditadura militar, em 79 eles intervêm no sindicato, mas não caça a diretoria. Depois da intervenção, devolve o sindicato. Em 79. Em 80, eles intervêm no sindicato e caça a diretoria. Fica um ano sob intervenção, na volta, você tira toda uma turma inteira, né? Lula, Djalma, Devanir Ribeiro, enfim, Expedito Soares, o conjunto das pessoas, Manuel Anísio, todo mundo foi tirado. Entrou uma turma nova, sob a liderança do Meneghelli, que não estava necessariamente preparada para assumir a presidência do sindicato, porque não tinha tido um processo de transição. O Meneghelli assume com a diretoria inteira nova. E fica 81, 82, em 83 é cassado. Com 2 anos de mandato é cassado. Caça de novo uma leva inteira. Fica um ano sob intervenção. 84 é novo time, ou seja, um monte de garoto. Assim, a maioria era moleque como eu, 24 anos de idade, assumindo o tesoureiro do sindicato. E foi um processo de formação muito rápida, intensa, porque é como pega um menino de 16 anos, dá a camisa titular, vai lá, joga lá e se vira lá, tal. Foi um bando de moleque assim, era meu caso, entre tantos outros, né? E nós acabamos, né? Tanto é que quando me chamaram, eu falei, pera um pouquinho, mas não tem o fulano mais preparado, não sei o quê. Então era aposta e estamos aqui. Então aí foi um processo, fui tesoureiro por 2 mandatos, depois fui secretário-geral, vice-presidente, presidi o sindicato por 7 anos, presidi a CUT, fui vice do Genuíno em 2002, quase ganhamos as eleições em 2002, né? Presidiu o Conselho de Segurança Nacional Alimentar no primeiro mandato do presidente Lula, que era quem era representando a Central Única dos Trabalhadores, e em 2005 ele me chama para o ministro do Trabalho, e depois, em 2007, ele pede para assumir a Previdência, e aí depois eu me afasto para ser candidato a prefeito, fui 8 anos prefeito, e cá estamos. Ô Marinho, só uma coisa, aproveitando o que você falou aí da tua época lá, de metalúrgico e tal, depois que você vê o que está acontecendo hoje no Brasil, aí vem o fechamento da Ford e tudo mais, pelo lado humano, você que está aí no centro dos acontecimentos, vivendo nessa região, como ser humano, e olhando para o que está acontecendo, com tanta gente perdendo emprego, e olhando para trás por tudo que vocês passaram, uma época que tinha negociação, eram outros tempos, né? Apesar de que naquela época era duríssima também, mas aparentemente os sindicatos tinham um pouco mais de ação. Hoje parece que... eu não sei, olhando de fora, a impressão que eu tenho é o que está acontecendo nesse aspecto, economicamente, é um pouco até pior com esse governo que a gente tem. Como humano, vendo todos esses empregos vindo embora para você, como que você sente isso olhando para o que está acontecendo? É uma tristeza profunda, né, Luciano? Veja, evidentemente que o sindicato sempre atua e tem atuado bem. Esse é um sindicato, talvez, entre um dos mais organizados da América Latina, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Tem segurado uma bronca razoável. Se você olhar a própria Ford, ela ficou 20 anos no ABC por intervenção dos sindicatos. Ela teria saído em 98, quando fechou a Ford do Ipiranga, e quando ela iniciou a Ford lá na Bahia. Ela queria transferir tudo para lá, o sindicato interviu e acabou segurando, então segurou 20 anos. Agora, foi pego num contrapé onde a Ford fecha um segmento, ou seja, ela se desfez do segmento de caminhões, ela encerrou a atividade no mundo de produção de caminhões, então é uma situação mais complexa. Houvesse um governo responsável nacionalmente,
porque o Estado fez marketing, o governador é um grande marqueteiro, mas como governador há de convir, é só olhar aí, né, a faixa adicional da Washington Luiz de Rio Preto, há quanto tempo o PSDB enrola com esse debate, fala que cada eleição eles falam que daqui 2 anos vai estar pronto, né? O Alckmin e o Dória, e agora o Dória é um mestre no marketing, mas é só olhar agora a pandemia, essa ladainha danada que ele fez com a vacina, enfim, né? Mas efetivamente tem grande dificuldade no executar das coisas, né? Então, no caso da Ford, houvesse um governo onde o BNDES tivesse responsabilidade real de fato, teria dado outro destino para o que deu na Ford. Teria, de fato, encontrado alguém para dar sequência à produção de caminhões, de veículos ali na Ford, né? Esse cidadão aí que dirige, que montou a fábrica da BMW em Goiás, enfim, topava montar, né, dar sequência aqui. Mas não queria entrar sozinho com seu capital, queria uma parceria de investimento do BNDES, enfim, e que não teve essa escuta, né, por parte do governo federal. Você pega um governo federal, um presidente com a cabeça do Bolsonaro, né, que todo mundo há de convir, mesmo os que gostam do Bolsonaro, há de convir. É um cidadão que tem pouca efetividade, não tem eficiência nas coisas, fala uma coisa de manhã que à tarde já é outra diferente, diz que era gripezinha, depois não usa máscara, depois usa máscara, é cloroquina depois que sempre defendeu a vacina, e fica esse ping-pong danado e ninguém sabe para onde vai. E aí nós temos mais de 300 mil pessoas mortas no Brasil que poderia plenamente ser evitada. O próprio comércio, quando fala, queremos abrir, poderia estar abrindo se o governo tivesse comprado vacina lá atrás, tivesse planejado corretamente, tal. Agora nós estaríamos saindo da pandemia, estaríamos retomando a normalidade da economia, portanto, todo mundo poderia estar aberto. É uma tragédia que está acontecendo no Brasil, e é uma tristeza quando você vê uma fábrica dessa fechando, né? Fechando sem pôr algo no lugar que seja uma equivalência, né? Esse é um problema muito grande. Vai ter coisa no lugar? Claro, vai ter coisa no lugar. Mas qual a qualidade do emprego? A qualidade da remuneração? Isso é um problema muito sério, né? É só olhar para as transformações que aconteceu no conjunto do estado de São Paulo, a saída do café, a saída da laranja, e o que entra no lugar, a saída do amendoim, do algodão, né? Vem no lugar cana, só cana. Será que é só esse o destino do estado de São Paulo? É o famoso deserto verde, né? O famoso deserto verde. Quando eu volto lá em 2002, Boi, e lembro do debate do Lula e do Serra, e o Lula dizendo o seguinte: olha, aquela plataforma, eu não me engano se era 247 ou 68, que está sendo recomendado lá em Singapura, eu vou fazer aqui no Brasil. Lembra desse debate? Lembro. Ali, ele diz o seguinte: a Petrobras vai ter um papel estratégico na retomada da indústria brasileira e da engenharia brasileira. Ali você tinha, naquele momento, 800 empregos da indústria naval, no final do governo Fernando Henrique. O Lula chegou a quase 100 mil trabalhadores na indústria naval, recuperou, tirou das cinzas, recuperou. São Paulo tem tudo a ver com a indústria naval. Nós temos conhecimento de algum estaleiro em São Paulo? Não existe. Está abandonado. Porque o governo, mesmo naquela época ali de recuperação, de ressurgimento, o governo de São Paulo nunca planejou e nunca deu bola para esse tipo de debate da industrialização. E aí os resultados são esses que acabam acontecendo, infelizmente. Mas dói muito, viu, Luciano? Ô, Marinho, como eu disse anteriormente, você foi ministro do Trabalho na época que nós vivemos pleno emprego no país. Eu me lembro muito bem que eu gostava muito de ler pesquisas, né? E as pesquisas, elas mudaram demais do início dos anos 2000 para a primeira década, para o final da primeira década. No início dos anos 2000, a grande preocupação do povo brasileiro era emprego. Sempre, em qualquer pesquisa que você fizesse, emprego em primeiro lugar, saúde em segundo lugar.
2010 muda completamente esse cenário. Passa-se a grande preocupação do povo brasileiro, passa a ser moradia e saúde. E aí entra os programas habitacionais do PT e tudo mais. Minha Casa Minha Vida, né? Exatamente. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte, Marinho. Como eu disse, você foi ministro do Trabalho, você revolucionou o modo de se empregar no país, vamos dizer assim. Você foi um dos caras que mais abriu portas para emprego no Brasil. Hoje nós estamos vendo a debandada de empresas do estado de São Paulo, principalmente por conta desse ICMS absurdo, calabroso que esse maluco desse Dória impôs no estado, fora o que é política econômica do Bolsonaro é coisa de quinta série. Então a gente vê dia a dia o crescimento do desemprego. Hoje eles dizem que nós estamos com aproximadamente 15 milhões de desempregados. Isso sem contar as pessoas que não têm mais carteira assinada. Porque hoje em dia o trabalhador sem carteira assinada, ele corresponde a quase 50% do mercado. É muita gente sem ter o direito de tudo que os sindicatos principalmente lutaram e conseguiram para esse trabalhador. Como é que você está vendo essa política econômica e trabalhista, Marinho? Olha, é um desastre, né, Luciano? Você sabe, você pré-anunciou aí, na verdade, já a resposta, né? A política econômica é uma política econômica que o Paulo Guedes ele só anuncia o desejo, a intenção de dispor de patrimônio. Né? É como um cidadão que tem lá, na sua pequena propriedade, ele sobrevive lá das vaquinhas, as vaquinhas que dá, depois ele pode vender o bezerro, pode vender o leite, das galinhas que ele vende o ovo e os frangos, tal. Ele resolve vender as galinhas e as vacas e ficar sem nada. Aí ele come aquilo, depois vai se fazer do quê? É o que o Paulo Guedes está fazendo. Ele está propondo privatizar, se dependesse dele já tinha privatizado o Banco do Brasil, a Caixa, né, a Eletrobras, a Petrobras, e a Petrobras estão vendendo de fatiar, de pedacinho, fatiando a Petrobras. Isso tudo vai enfraquecendo a capacidade do Brasil, né, do governo brasileiro, de planejar e de orientar e induzir a retomada do desenvolvimento e crescimento. Porque não adianta falar assim, o privado faz isso, vamos privatizar que faz. Faz se estiver indo bem. Se o governo brasileiro, se o poder público não induzir, não ir na frente, não faz. Tem sido essa a experiência do mundo. É só olhar para os Estados Unidos, né? O que aconteceu com o Trump, o que está acontecendo agora com o Biden. O que o Biden está falando? É 2 trilhões, é 1 trilhão e 900 para poder induzir a retomada da economia a crescer. Porque se não tiver recursos públicos, crédito para investir, para disponibilizar para desenvolvimento, para crescimento, para investimento, para produção, acaba não acontecendo. O que acaba acontecendo é indústrias e mais indústrias anunciando que está saindo do Brasil. Saindo do Brasil para procurar outros comércios, outros lugares que está mais propício o processo de investimento. Se você tem crédito, você tem consumo, você tem a capacidade de consumo, evidentemente que o privado vem atrás investindo, porque ele sabe que o investimento dele vai ter retorno. Se você não tiver isso, ele vai embora. É o que está acontecendo neste momento no Brasil. Então, Paulo Guedes tem uma visão míope do que é retomar o crescimento da economia brasileira. Seguramente, quando você compara o que nós fizemos no governo Lula, em especial, mas também no governo Dilma, com o que estava acontecendo antes do Lula. O PSDB costuma dizer que entregou o Brasil redondinho para o Lula, o que não é verdade. Em 2002, quando o Lula se elegeu para assumir o seu mandato em janeiro de 2003, a situação do Brasil era de desespero, era de desemprego, gente passando fome, né? Uma situação grave, nem a inflação estava sob controle, que em janeiro de 2003, a previsão da inflação do ano era de 36%, eu me lembro perfeitamente bem, eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e me lembro perfeitamente bem da imprensa me perguntando, discutindo, questionando esses números, essas estatísticas, essas pesquisas, assim, e assim vai. E eu me lembro que o Lula dizia, e depois eu fui, em agosto, assumir a presidência da CUT,
e toda a análise de conjuntura era uma disputa de visão ideológica do que estava acontecendo. Você tinha uma ala que dizia que a economia do Lula estava igual a do Fernando Henrique, porque nós tínhamos elegido o Lula, e eu falava assim, o projeto econômico, eu falava assim, vocês têm que aprender que projeto é uma coisa mais ampla. Macroeconomia e microeconomia é componente do projeto. E é verdade, se você falasse da macroeconomia, que estava praticamente igual ao do Fernando Henrique, eu tinha acordo, mas no projeto econômico eu não tinha absolutamente nenhum acordo que era igual ao do Fernando Henrique, porque no projeto econômico o Lula estava induzindo o processo de crédito e microcrédito, investimento na agricultura familiar, investimento na economia popular, na economia real, né, de quem trabalha na informalidade, induzindo a um processo de retomada de baixo para cima. E esse processo, gradativamente, ia dar o resultado que deu. Né? E eu tive a felicidade, Boi, eu não sei se você sabe disso, mas de conceber, junto com o pessoal dos metalúrgicos do ABC, com técnicos do Diese, e colocar à disposição do Lula uma política pública que acabou sendo sucesso e está em vigor até hoje, que foi o crédito consignado. Porque eu me lembro que no final do governo de Fernando Henrique, você tinha uma situação de agiotas operando dentro das empresas. Então, o trabalhador, o salário não dava mais, e ele acabava caindo na mão do agiota, porque não tinha mais crédito no banco. Primeiro se endividava no banco, depois endividava com o agiota, e tinha trabalhador que o agiota pegava na véspera do pagamento, ia lá pegar o cartão do cidadão para primeiro sacar dele. Primeiro sacava, o banco ficava com o dele. Segundo o agiota, se sobrasse alguma coisa, o trabalhador sacava para levar para casa, para a esposa fazer suas compras. Essa era a situação. Esse dilema nos colocou para pensarmos, como se fosse um laboratório, do que era possível oferecer ao governo, já que nós ajudamos a eleger, como alternativa para sair daquela situação. E nós acabamos chegando no formato do crédito consignado, que acabou sendo implantado e fez com que muita gente saísse daquela situação de desespero daquele momento ali. De novo, nós precisamos pensar em ideias criativas. Agora, não há possibilidade nenhuma, zero de possibilidade, de pensar em ideias criativas com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com essa turma que está aí, né? Que só prega ódio, raiva, rancor, armamento. Armar as pessoas não vai levar a solução. Nós precisamos dar oportunidade, dar condições das pessoas se alimentarem. É preciso, de novo, ter um programa de combate à fome, porque, infelizmente, ela voltou. Né? Hoje nós assistimos muita gente mexendo na lata do lixo para ver se sobrou algum resto lá para comer. Isso é inaceitável num país tão rico como o Brasil e, né, tido como sucesso absoluto de produção agrícola, do agronegócio. Mas quem sustenta, de fato, a mesa do trabalhador é a economia, é a produção, a agricultura familiar, que está abandonado nesse momento aqui. Então, nós precisamos retomar programas como esse, e só é possível pensar isso com o novo governo. Esse governo não tem absolutamente nenhuma solução. Marinho, só para lembrar sobre algumas coisas que você falou aí, muita gente não se lembra, mas teve uma época, pelo menos aqui na nossa região, que chamavam o plano real da época do Fernando Henrique de plano Latinha. Aí o pessoal falava assim, por que Latinha? Porque Latinha é uma empresa, Latinha é um supermercado, Latinha... Porque era apenas um plano de abertura da economia para segurar a inflação, mas que não pensava na produção e nem no consumo. O governo Lula veio, né, e favoreceu o consumo das famílias e tudo mais. Mas a minha pergunta não tá ligada a uma outra coisa que você falou, que tem a ver com o aumento dos combustíveis. Que agora o nosso presidente vem com uma ladainha de que os governadores têm que baixar ICMS, têm que baixar não sei o quê, baixar impostos em cima dos combustíveis para segurar o aumento dos combustíveis. Mas, na realidade, não é aí que está o problema, né? O problema está numa mudança de política de preços da Petrobras, que equiparou o preço do barril de petróleo produzido no Brasil, que é produzido a um preço muito mais baixo, ao preço do barril de petróleo internacional. E aí, a cada vez que o custo do dólar e do barril do petróleo lá fora sobe, aqui o brasileiro tem que arcar com as consequências. Não é mais ou menos
por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem muita gente que acha que, não, os governadores é que não querem fazer o que o nosso presidente está pedindo. O que o presidente fez é de uma irresponsabilidade ímpar. Ele retomou, na verdade, a política que tinha com o Fernando Henrique. Você disse bem, o lá tinha. Exatamente. Lá tinha uma empresa, uma indústria, lá tinha. E o Fernando Henrique também tinha a mesma política com a Petrobras, que o Lula rompeu e teve muita gritaria com isso, né? Tanto eu citei a história da plataforma produzida em Singapura, produzir aqui. E a desculpa não, mas Singapura é mais barato você importar uma plataforma do que você fazer no Brasil. Olha, o que tiver que importar, importa, mas produz aqui. Vai ficar mais caro quanto? Você pode até ser mais caro a tua importação. Traz da China, traz de Singapura, traz não sei de onde, traz do Japão, traz... Pode ser mais barato? Eventualmente pode ser. Mas esse mais barato que a Petrobras está pagando, qual a repercussão para o mercado de trabalho do Brasil? Qual a repercussão para a balança comercial? Exatamente. Qual a repercussão para a geração de empregos? O desemprego causado no Brasil é mais barato do que a diferença que você vai pagar ou é muito mais caro? Porque isso tem que ser calculado, você tem que olhar isso como uma nação, como um país. E tem que considerar que a Petrobras é do povo brasileiro, não é dos acionistas. Acionista é uma parte. E tem que saber que uma empresa que é de um povo, que tem uma responsabilidade que a Petrobras tem, se ele quer ser acionista da Petrobras ou não. Se não quiser, deixa que o povo brasileiro seja totalmente acionista, seja 100% de acionista da Petrobras, né? Os acionistas não farão tanta falta para a Petrobras se eventualmente, vou sair então, não quero mais ações da Petrobras. É possível que o povo brasileiro tá bom, então aqui o fundo de investimento do fundo de garantia, que é do povo trabalhador, compra essas ações, tal, tem como tocar. Tem saída para segurar essa situação. Agora, vincular o preço do petróleo brasileiro, que é muito mais barato, porque a eficiência da Petrobras é muito maior, para buscar óleo com grande profundidade pela tecnologia desenvolvida pelos técnicos da Petrobras, tecnologia brasileira, não faz sentido você vincular ao preço internacional, amarrar com o dólar. É preciso ter uma política própria do Brasil para o preço do petróleo, que infelizmente, né, o Bolsonaro, como ele ou não entende do assunto, né, ou é parça dos caras, enfim, né, resolve fazer um absurdo desse, depois fica chorando as pitangas querendo cobrar dos governadores. Os governadores, o Luciano acho que fez referência aqui ao preço do ICMS de alguns produtos que levou à saída de empresas do estado de São Paulo. Evidentemente que tem questões aí para ser cobrado dos governadores, mas o preço do petróleo não é o caso do ICMS. O preço do petróleo é a irresponsabilidade do estabelecimento da política, né, que o Bolsonaro fez em relação à Petrobras. E se você voltar o debate da Lava Jato, a Lava Jato nada mais foi do que enfraquecer a Petrobras, a engenharia brasileira, e levar a entregar os filés do petróleo para as indústrias multinacionais, especialmente para os americanos, né? Então, isso está muito fácil de constatar o ocorrido que aconteceu em grande prejuízo para o povo brasileiro. O Marinho, mudando um pouquinho de assunto, eu me lembrei de uma coisa, cara. Você foi candidato a governador agora em 2018, correto? Correto. Eu lembro muito bem de uma entrevista tua na Jovem Pan com o professor Marco Antônio Villa, que ele foi de uma idiotice sem tamanho. Ele te fez acusações descabidas, partiu, eu lembro do embate que vocês dois tiveram no ar, e enfim, é aquela tal coisa, o cara tem um microfone na mão e se acha Deus, né? Independente do que ele esteja falando, ele é Deus porque ele tem um microfone na mão. Há pouco tempo agora você foi absolvido em relação ao caso do Museu do Trabalhador de São Bernardo do Campo, que
que o Vila, inclusive, te acusou de desvio de recursos na época. Como é que você vê o trabalho dessa imprensa? Porque, para nós que somos de esquerda, progressistas, é muita perseguição, Marinho. Eles soltam uma notícia e não tem uma veracidade, não tem uma coisa que é concreta, que é uma verdade. E aquela verdade, aquela mentira, ela acaba se tornando verdade com o tamanho de repetições que tem e vai entrando na cabeça do povo. E aí, logo depois disso, a gente já enfrenta uma eleição que foi basicamente movida em cima de fake news. Mas eu culpo muito os meios de comunicação, a Globo, a Folha, o Estadão, a Veja. Esses caras que lançaram a fake news no Brasil, foram esses caras que começaram... A fake news era legalizada nas capas das revistas e nas manchetes dos jornais. Olha o tanto de mentira que Haja vista a situação do Sérgio Moro, Exatamente. que a gente já sabia tudo que estava acontecendo há anos. E agora parece que o STF descobriu que o Moro, de uma hora para outra, começou a julgar de uma forma que não era a mais correta. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Isso lá atrás. É de hoje, né? Lá longe. Mas, Marinho, eu queria voltar nessa história do Vila. É muita falta de caráter, bicho. É sujo demais os caras jogarem desse jeito. E agora você pediu o direito de resposta? Você chegou a ir atrás de alguma coisa? Eu processei, como disse na imprensa, né? Quando eu falei para ele que eu ia processar, ele disse que eu estava intimidando. Eu falei, não, só estou lhe comunicando que eu vou lhe processar. E processei, está correndo na justiça. Infelizmente, o judiciário é muito lento. Teve uma audiência que acabou nem acontecendo. Fomos lá, tal, enfim, e acabou... Enfim, tá rolando. Espero que ele seja condenado, assim como tem sido condenado em outras ações aí pelo seu mau caráter. Agora, eu sempre costumo falar para a imprensa, às vezes, né? Já falei isso lá na Folha uma vez, já falei no Estadão, já falei, às vezes, quando eu encontro o pessoal da Globo, falo também. O pessoal, assim, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm uma metralhadora. Vocês têm uma metralhadora, tem que tomar cuidado, tem que ter responsabilidade no que vocês vão atirar. Vocês atiram na cabeça de um inocente, aí depois vocês não conseguem devolver. Eu me lembro do Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara Federal. Grande deputado, respeitado. Uma ocasião, a Folha, aliás, eu acho que, se eu não me engano, a Veja fez uma capa contra o Ibsen Pinheiro. Ibsen foi destruído, perdeu a eleição, se lascou, tal. E depois de 20 anos, ele ganhou a ação contra a revista. Foi inocente, tudo bem. Tal. E aí? E os netos, há 20 anos atrás, que foram achincalhados, né, foram gozados, atormentados, né, sofreu bullying na escola, tem como devolver? Não tem. Olha a saudosa, querida, amada Marisa Letícia, né? Foi achincalhada, acusada, condenada pela imprensa, não é? Agora o TJ manda devolver os recursos para a Marisa, porque ela tinha desistido da compra e tinha pedido restituição, né, das parcelas que ela tinha pago porque atrasou, entrega, enfim, enfim. E agora? Só que a Marisa já está morta. Por que a Marisa morreu? Quem é responsável da morte da Marisa? Quem conviveu com a Marisa, e o Haddad até postou, assim que saiu esse julgamento, ele postou e deu esse relato, né? E eu testemunho isso, que os últimos tempos de vida da Marisa, todo mundo que ia falar com ela, pessoas próximas, ela falava, pelo amor de Deus, não deixem fazer isso com meus filhos e com Lula. Ali ela estava meio que se despedindo, entregando na rapadura, tá certo? Veio a falecer. Então, assim, a imprensa é a grande assassina da dona Marisa. Essa é a grande verdade. Agora, quem assume essa responsabilidade? Ninguém assume. Não tem como voltar atrás, né?
O senhor Vila, quando fala, você é um não sei o que tal, e agora? A justiça foi lá, apurou, vasculhou minha vida, me virou de ponta cabeça e disse, você é inocente, não tem absolutamente nada. E agora? Como é que volta atrás? Não volta. Porque tem muita gente que vai continuar dizendo que eu sou corrupto por conta daquelas notícias. O Lula, ele pode em todos os processos ser provado que ele não tem absolutamente nenhuma culpa, inocência total. Vai ter uma parcela do povo brasileiro que vai continuar chamando o Lula de corrupto porque a imprensa assim o fez a cabeça. É um processo muito complicado, você tem razão, Luciano. A imprensa, a grande mídia brasileira, ela é irresponsável. E olha que a gente continuamos defendendo os meios de comunicação, porque sem imprensa livre não há democracia para valer. Então é preciso ter imprensa livre. Agora, a imprensa livre ela tem que ter responsabilidade. É como o Ministério Público. O Ministério Público tem o papel de acusar, mas ele tem que acusar com responsabilidade. Não pode sair acusando a torta direita, como fez a Lava Jato, usurpando, utilizando inverdades, construindo uma farsa para acusar uma pessoa, como está demonstrado claramente nos processos. Então, a mídia, a própria Globo, mesmo depois de tudo comprovado em relação ao Moro, deu um programa praticamente inteiro para o Moro se explicar e se defender como quem se ele tem a razão. Como se ele tivesse direito a isso, né, 5 minutos de Moro falando. Pois é. É uma irresponsabilidade. Está tentando ainda dizer que o Lula está errado, que o Moro está certo e que o Supremo está sendo complacente com o Lula. Isso é uma irresponsabilidade da Globo. Enfim... e por aí vai, sem falar da Folha, a Folha que às vezes diz que tem o rabo preso com o leitor, não sei qual leitor que ela está se referindo, O que o próprio ombudsman da Folha vira e mexe, da Folha errou aqui, errou ali, errou lá. A única coisa que eles têm é isso, de ter alguém lá que pode ter um mandato para dizer que eles eventualmente estão errando, mas quantas pessoas leem ombudsman? Ou lê as manchetes? É a minoria. Esse é um processo cruel contra a verdade, Ô Marinho, pegando aí o gancho do Moro, que você citou, que acabou depois se favorecendo e trabalhando com o nosso digníssimo presidente, eu queria pegar num gancho que é o seguinte, principalmente nas cidades em que o Bolsonaro foi muito bem votado, no interior de São Paulo isso aconteceu demais. É uma população que até hoje ele tem uma aprovação muito superior à média do país, que no país, se você pegar o país, a aprovação do Bolsonaro é muito pequena. Mas em algumas cidades mais ricas ele ainda está um pouquinho melhor. Apesar de que eu acho que nem aqui, em cidades mais ricas, ele conseguiria ter êxito nas eleições. Mas ainda tem gente protestando contra ações das prefeituras. E aí eu vou citar o caso de Araraquara, que hoje é o mais bem-sucedido do país, que fez talvez o único lockdown sério do país. Sério, é verdade. E que você pega o Edinho e vai ver que tem gente ainda, mesmo depois dele chegar ao ponto de ter um dia sem nenhuma morte, aí ele começa a sofrer ameaças de morte. Mas qual Edinho? O Edinho Silva. Edinho Silva de Araraquara. Não, mas não vamos recorrer do mesmo erro da grande imprensa. Edinho Silva do PT, prefeito de Araraquara. É isso. Sim. Sim, mas aí eu quero buscar aí o teu lado de prefeito. Você que tem uma experiência muito grande como prefeito, eu queria que você fizesse uma análise do que está acontecendo no Brasil, porque assim, se a gente for deixar para o presidente, a gente sabe que não vai rolar. Aí a gente sabe que vai ampliar essa agonia, Deus sabe até quando. Só com o trabalho bem feito é que a gente vai diminuir o alcance do vírus e talvez as pessoas possam voltar a trabalhar antes, esperar um pouco mais a vacina. Então, com o presidente, a gente sabe que isso não vai acontecer. Araraquara fez uma experiência legal. O teu lado de prefeito, o que o teu lado de prefeito te faz enxergar nesse momento
que você vê que não dá para contar com o presidente? Infelizmente, nem o presidente e nem o governador. Nem o governador que só faz marketing, né? Porque, assim, quando o Dória, no comecinho da pandemia, fez uma fala chamando a obediência à ciência, eu achei que, o Dória fez um gol, um belo de um gol. Então, se ele for mesmo investir por aí, apesar de ele ter mandado um projeto querendo dissolver e privatizar o Butantan, e agora é o senhor Butantan, mas é importante lembrar que ele queria vender o Butantan, que ele queria desfazer do Butantan, porque era um estorvo, era um penduricalho que só dava despesa, não tendo a responsabilidade de pensar que o Butantan é um instituto respeitadíssimo, não é? Secular, e que tem um trabalho prestado fantástico e precisa de apoio. Ele foi tirando apoio, investimento, e depois queria entregar o Butantan. Voltou, depois da pandemia, ele acabou enxergando o Butantan uma possibilidade de marketing, comete as gafes que cometeu aí recentemente, né? Então, se tivesse um governador que, de fato, fala, aqui no meu território, vamos chamar o conjunto dos prefeitos e prefeitas, vamos fazer o que tem que ser feito. Lembra lá o ano passado, quando ele antecipou um feriado, fez lá um feriadão também? Ali tinha que ter mandado fechar as estradas. Isso é para valer. Para cumprir o isolamento. Exatamente. O Edinho estava ontem à noite falando com a gente a quantidade de visitantes que tem agora por conta do feriado dessa semana. Não é? Então não resolve, porque é o seguinte, o prefeito segura de um lado, mas vaza por outros. Então é muito sacrifício de um prefeito para sozinho segurar uma onda dessa. Eu acho que deveria ter sido feito um consórcio de prefeitos na região, por região também, além da cidade de Araraquara, o entorno, a região como um todo ter seguido e ter feito junto, né? Então, se for para ter uma crítica, assim, uma sugestão, não é nem uma crítica, uma sugestão para agregar o que a Edinho está fazendo, seria isso, que outros prefeitos do entorno também o façam, para você proteger aquela bolha e você ampliando essa bolha no máximo possível. Se o governo do estado tivesse responsabilidade, ele faria no estado inteiro, olhava as fronteiras, tal, segurava a onda, dava apoio para o prefeito, dava apoio para pequena e microempresa, para pequeno comércio, porque o grande queda de braço aí, o coitadinho que está muitas vezes achando, se eu não vender a meia dúzia de picolé que eu preciso vender hoje, se eu não vender a meia dúzia de biscoito, eu já posso não ter o que comer em casa. Então, é preciso compreender também o lado do pequeno comércio, da pequena empresa, do pequeno esse é o grande gargalo, né, da situação. Porque, assim, o que os países sérios fizeram? Olha, tem aqui uma renda emergencial para as pessoas que não têm renda. Tem aqui X de recurso para pequena empresa, para pequeno negócio, para se sustentar, para fazer essa transição, passar essa ponte. Isso o governo federal tinha que fazer, mas o governo do estado também teria capacidade para pensar uma política assim, que infelizmente não está fazendo, né? Logo no começo da pandemia, eu dialogando com o Edinho, sentei na frente do meu computador, aqui dessa tela que nós estamos falando, escrevi uma carta para o consórcio de prefeitos aqui da região. Isso lá ainda no mandato anterior, antes de assumir esse mandato aqui, antes das eleições, sugerindo que tivesse, de fato, processo de isolamento. Para isso é preciso construir regiões para acolher pessoas que deveriam estar isoladas, ou seja, as pessoas assintomáticas, testagem em massa, constatou assintomático, ele não pode voltar para sua casa, para sua comunidade, tem que ficar isolado num centro. Dessa forma você vai protegendo e vai diminuindo a quantidade de contágio, para não supercarregar a rede pública, para não faltar leite na UTI, para não faltar leite nas enfermarias, para você não faltar respirador, não faltar, porque hoje nós estamos numa situação dramática. Mês de março foi o mês que mais morreu gente. O último recorde era de julho. Aqui eu tenho julho, o número. Morreu 32.912 pessoas, se eu não me engano. Em março, morreu 66.688 pessoas. Isso, exatamente. Em abril, se não tiver cuidado, vai ser maior que março.
Então, é um processo dramático. Mais, tem gente morrendo por falta de atendimento, por falta de UTI, do oxigênio. Então, se não tiver providência, de fato, para controlar e você segurar a onda e baixar essa curva, nós vamos ver muitos irmãos morrendo. Muitos irmãos morrendo. E tem bolsonarista que fica assim, a resposta deles o presidente mandou dinheiro, por que não construiu o hospital de campanha? Primeiro, que esse negócio do dinheiro é muito discutível, né? E segundo, que mesmo que tivesse bilhões e bilhões, a cada cidade não tem profissional, demora para formar um profissional, porque não é simplesmente profissional da saúde, é o profissional de UTI. O profissional de UTI não é o profissional do pronto-socorro, da UPA, é um outro tipo de profissional, né? Faltando oxigênio, você faz hospital, mas não tem equipamento. Você faz lá o hospital de campanha, mas não tem o tubo de oxigênio. Então, é uma imbecilidade de alguém que recorre à fala desse irresponsável assassino para justificar que, olha, mandou dinheiro. Primeiro, mandou insuficiente. Segundo, faltou planejamento, mandou atrasado. Terceiro, ele está fazendo com que os prefeitos e governadores, no desespero, cada um busque ver lá a economia, tal, cortar de lá para cá, tal, comprometendo os programas para comprar vacina. Não é tarefa dos municípios, não é tarefa dos estados comprar vacina. Não é. A tarefa é do governo federal, a tarefa é do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde caminha, você pode projetar a compra de mais vacina do que necessário. Olha o que nós podemos, o mico que nós podemos chegar, inclusive, por falta de planejamento, encomendar mais que seja necessário. E lá na frente chegar uma carga de vacina tão grande que acabe até sobrando e correndo o risco de estragar porque chegou atrasado. Esse é um risco pela ausência de planejamento. Eu falei até para o Felipe, prefeito de Diadema, aqui, ele vai também comprar uma parte aqui, ele concorda com essa visão que está tudo errado, mas ele vai sacrificar o orçamento e vai comprar uma parte aqui. Eu falei, se fosse você, já orientava o jurídico para entrar com uma ação de indenização do governo federal, para repor o dinheiro, cada centavo que você vai gastar, porque não é tarefa do município. Aqui cada ente tem sua responsabilidade, e o ente federal não está cumprindo a sua responsabilidade, que é de planejar, que é de coordenar, que é adquirir e fornecer para os entes do SUS funcionar. Para o SUS funcionar, é preciso que as três esferas funcionem bem. E do jeito que está, nós estamos numa situação onde estamos comprometendo todo esse planejamento. Esse é o nosso dilema. Ô Marinho, pode ser, então podemos esperar, vai que rola uma promoção o ano que vem, você compra uma vacina e ganha uma caixa de cloroquina, né? Porque estoque para os dois pode ser que tenha bastante. Eu acho que a intenção deles é vender a cloroquina e dar a vacina depois. Dar a vacina de graça. Ô Marinho, deixa eu te perguntar uma coisa agora a respeito do partido. Você está na presidência estadual do PT desde 2017, correto? Correto. De lá para cá, a gente sabe o quanto o PT sofreu, quanto o PT apanhou de tudo que é lado. Mas eu vi uma peculiaridade diferente nessa eleição agora de 2020. Apesar de a gente ter retrocedido em alguns lugares, eu vi o avanço das mulheres dentro do PT. Eu cito, aqui no interior de São Paulo, nós tínhamos 2 deputadas estaduais, que era a Beth e a Márcia, agora é só a Márcia Lia de Araraquara. Nós temos a Bebel, que é presidente da POSP, também é deputada do nosso partido. Nós, infelizmente, perdemos as nossas deputadas federais. Na época, a gente tinha Ana Perugini, nós tínhamos Janete Pietá, correto? Mas eu vejo a bancada de vereadoras do PT num avanço muito legal, cara. Eu cito, pela primeira vez nós elegemos uma negra aqui no interior, em Catanduva. Nós elegemos
a Felipe em Araraquara, que é um quadraço, que é uma travesti. Além dela, tem mais 2 outras vereadoras. Elegemos também uma representante do movimento LGBTQIA+, em Limeira. Elegemos bem também em Guarulhos. Enfim, as mulheres, eu acho que nos ajudaram muito nessa eleição agora de 2020. Isso, na verdade, faz parte de um planejamento que nós fizemos, Luciano. Nós estimulamos candidaturas femininas com potencial. Em 2018, nós lançamos algumas candidatas a deputadas para apresentar para a cidade no sentido de se tornar vereadora agora em 2020. Acabou surtindo efeito. Eu cito o caso da Paola, por exemplo, em Campinas também. Então, nós temos aí um grande avanço. E temos, de fato, esse acontecimento do avanço das mulheres, o que é muito positivo. Nós lamentamos, por exemplo, eu vi falando assim, é inaceitável o PT não ter uma mulher, por exemplo, deputada federal na capital. E é provavelmente que em 2022 a gente alcance esse êxito, né? A vereadora Juliana Cardoso está se preparando para isso, entre outras companheiras, e acredito sinceramente que nós vamos avançar aí. E seguramente será melhor para a sociedade, não só para o PT, mas para a sociedade como um todo, se tivermos mais mulheres nos espaços. Hoje, o espaço preenchido pelas mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas no Brasil inteiro, na Câmara Federal, no Senado, seja de prefeito e governador, é muito pequena. E, seguramente, há uma avenida de possibilidade de crescimento das mulheres nesse processo. O PT vem estimulando esse debate, organizando o nosso setorial das mulheres, vem fazendo um magnífico trabalho no estado de São Paulo e no Brasil também, e seguramente esses resultados começaram a aparecer como resultado desse trabalho planejado que nós estamos fazendo, e seguramente 22 e 24 promete. Diferentemente das outras legendas, né, Marinho? O PT é o único que garante 30% de participação de gênero, independente de masculino ou feminino, quanto que a lei garante pelo menos 20%. Aliás, a lei só garante 20% porque lá atrás o PT aprovou essa participação de 20% de mulheres ou enfim, de gênero numa chapa proporcional, né? Vai ser bom o dia que nós chegarmos naturalmente mais ou menos a metade de homens e mulheres em todas as esferas. Isso seguramente vai ser muito melhor para a sociedade. Sem dúvida. Ô Marinho, hoje é dia 1º de abril, né? Então estão rolando algumas brincadeiras na internet. Então tem 2 manchetes que eu separei aqui para te perguntar, lembrando que é 1º de abril. A primeira é a seguinte: com a perda de apoio entre militares, Bolsonaro cede às pressões e renuncia. Infelizmente, 1º de abril. A outra é: Bolsonaro se reúne com Lula e pede ajuda para conseguir vacinas. Deveria ter feito também, mas é 1º de abril. Qual dessas 2 manchetes você preferiria que fosse verdade? Olha, primeiro eu preferia que nenhuma das 2 fosse verdade, que o povo tivesse tido a noção de eleger um genocida para presidir o Brasil. Segundo, mesmo que o Bolsonaro não tenha pedido, o Lula andou falando com presidentes, né, andou interagindo, apelando para vários presidentes de vários países para socorrer o Brasil na necessidade da ausência de vacina, porque, infelizmente, se depender do Bolsonaro, ele não tem essa hombridade de fazer um pedido dessa natureza. Até porque ele tem trabalhado contra a vacina, não teria por que fazer um pedido dessa natureza. Ele, de vez em quando, joga para a torcida, falando tal, mas no ato seguinte ele fala contra, então é uma confusão mental que esse moço tem. De fato, eu acho que é preferível a gente apostar as nossas esperanças, seguramente o Lula é uma delas. Ô Marinho, eu tenho 2 notícias de 1º de abril também. É a filiação do Ciro no PT, parece que a coisa tá muito forte, esse burburinho. E eu tô lendo uma notícia aqui que diz que você usou seu poder sua autoridade
de pai e tá levando o Marinho do Santos pro Corinthians. É verdade isso, bicho? Essa camisa aí é do Santos, essa camisa aí? Camisa do Santos, a camisa do Santos. Se soubesse, tinha colocado a do Flamengo. Não é possível uma coisa dessa. Eu sou corintiano, até agora não entrevistei nenhum corintiano, bicho. Impossível uma coisa dessa. Muito bem, muito bem. Ô Marinho, fala uma coisa pra mim. Nós vamos passar por um período agora de reorganização do partido no interior do estado de São Paulo. Correto? Nós acabamos de sair de uma eleição e a gente sabe o quão fragmentado a gente saiu e o quanto de força nós ganhamos após a decisão da anulação das provas, da anulação das condenações feitas pelo Moro, pela República de Curitiba. Existe um planejamento para a gente voltar a fortalecer o partido, principalmente no interior do estado? Porque a gente sabe o quanto vocês são fortes na capital e região metropolitana. Há muito tempo, agora deu uma mudadinha no cenário, apesar de que o Felipe ganhou em Diadema, o Marcelo ganhou em Mauá. Nós temos mais duas prefeituras aqui no interior, que é o Edinho em Araraquara e o Adalto em Matão. Mas, enfim, nós nunca tivemos a mesma força no interior que nós temos no grande centro, que o PT tem nos grandes centros. Tem alguma estratégia para fortalecer o partido, principalmente no interior, que é predominantemente dominado pela direita ou até mesmo pelo PSDB? Sim, Luciano, nós estamos trabalhando isso, processo. Você sabe, o PT vinha se estruturando bem. 2013 foi um grande linha divisória aí, os eventos de 2013, de lá para cá o partido se enfraqueceu muito no interior do estado, né? E nós estamos agora retomando esse processo de restauração, de organização, a partir de estruturar o partido nas cidades, as macros. Vamos agora, esse ano, renovar os setoriais têm trabalhado muito bem nos estados, e no estado de São Paulo não tem sido diferente. Estamos trabalhando as chapas de federal e de estadual para o ano que vem, olhando com um olhar especial nos territórios do interior do estado. Então, você pega candidatos que tiveram bom desempenho, você pega o Bruxelas de Franca, você pega o Tourinho de Campinas, nós vereadoras, como é o caso da Duda em Ribeirão Preto, enfim, nós estamos trabalhando o processo de candidaturas de cada território desse para fortalecer, olhando o cenário de 24, 22, você pode ter candidaturas que não tenha, vamos dizer, a pretensão eleitoral para 22, mas pode ter uma bela de uma votação ajudando o partido a crescer suas bancadas federal e estadual e fortalecendo uma eventual candidatura de prefeito em 24, dessa forma retomar o enraizamento do PT no interior do estado de São Paulo. Eu citei 3 exemplos, eu poderia citar 10, 20 exemplos, olhando para o Vale do Ribeiro, olhando para o Vale do Paraíba, olhando para a região de Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, enfim. Aproveito o Rio Preto para mandar um abraço para a Eni, para a Celi, e para o Carlos, o nosso amigo Carlos Henrique. Carlos Henrique. Carlos Henrique é parmeirense, não manda abraço para ele, porque eu sou flamenguista e ele está pegando no meu pé. Lembrar que quando eu falei dos parentes, viu, Luciano? Eu tenho aí também uns parentes aí, tem primos na Aspásia, tenho sobrinhos aí pertinho em Andeara também, onde meu irmão mais velho que faleceu morava em Andeara, tenho uns sobrinhos aí em Andeara também. Ô Marinho, do jeito Enfim, que mas nós tá estamos, falando... retomando a tua pergunta, estamos aí trabalhando o processo de fortalecimento do PT de novo no interior. Do jeito que você está falando, o tanto de parente que você tem, acho que você sai candidato a deputado, você sai com uma legenda nas costas. Não é possível. O cara já sai com o consciente pronto, bicho. Ô Marinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar como uma pessoa que assiste de longe, o brasileiro que está em casa, assistindo assim pelo Jornal Nacional, tá?
Aquela pessoa que não tem a menor noção de como funciona um ministério. Vou perguntar para o Marinho ministro. No teu tempo, era possível acontecer a bagunça que está acontecendo no ministério hoje em dia, meu Deus do céu? Porque é incrível o que está acontecendo. Não era possível. Nós tínhamos um presidente, o presidente Lula era e é uma pessoa muito antenada e com um radar impressionante. Então, ele tem um olhar 360 graus impressionante. Teve o Zé Dirceu, ministro da Casa Civil, depois a Dilma Rousseff. Todos dois uma capacidade de trabalho extraordinária e de forma focada. Então, o Lula tomava as decisões, as diretrizes, as grandes questões e descentralizava para o chefe da Casa Civil coordenar as ações junto de governo, com metas estabelecidas, com prazo de entrega, com um objetivo claro. Então, quando o Lula me chama em julho de 2005, no pico do mensalão para subir o Ministério do Trabalho, ele disse: eu preciso que você venha porque a relação com as centrais sindicais não estão boas, a relação com os movimentos sociais não estão boa, e eu preciso que você venha e assuma uma tarefa assim, assim, assado. Eu disse: eu só posso vir se tiver o compromisso do presidente de me autorizar a brigar quantas vezes precisar com a economia para ter uma política de valorização do salário mínimo. Ele falou: está feito. E nós trabalhamos com as metas, né, as divergências que se tivesse na equipe e não fosse resolvido até a mesa do ministro da Casa Civil, o presidente arbitrava isso com tranquilidade, mas nunca chegou uma divergência nossa necessária de chamar a necessidade do presidente da República, muitas vezes até nem chegar arbitrar o chefe da Casa Civil. Nós tínhamos uma equipe que funcionava, que combinava, que tinha meta, que tinha um horizonte, que tinha uma visão de país. E qual eram os nossos desafios? Era olhar para as crianças, olhar para a juventude que sonhava com vagas na universidade, com a possibilidade de estudar que não tinha até então, para as mulheres que tinha uma necessidade de combate ao preconceito, né, debate sobre a possibilidade de construindo e gradativamente a necessidade da igualdade entre homens e mulheres, o nosso povo negro, o nosso povo indígena, o meio ambiente, enfim, emprego. Então, o Lula tinha uma obsessão muito grande na necessidade de gerar emprego, gerar oportunidade. Qual a obsessão do Bolsonaro? Alguma vez eu falar da obsessão dele de matar a fome, que era uma das obsessões do Lula? Alguma vez o Bolsonaro falou que a obsessão dele é gerar emprego e renda para as pessoas? A obsessão dele é armar. É arma, é ódio, é raiva, é arma, é raiva, é ódio. A única parcela da população que ele defende é os filhos, né? Exatamente. Só pode dar no que está dando, né? Os filhos estão indo muito bem, as mansões, tal, as confusões, e o povo lascado, né? Só uma questão. Quando o Bolsonaro era candidato, que todo mundo sabia que ele não entendia de nada, todo mundo pensava assim: Bolsonaro, você não entende de nada, como que você vai ser presidente? Ele falou: não, eu vou chamar um especialista para cada área, que era o que o Lula fazia. No teu caso, por exemplo, chamou um cara que tinha tudo a ver com a pasta do emprego, né? Aí agora o que o Bolsonaro faz? Ele vai lá e chamou uma pessoa para a pasta de saúde, mas quem manda é ele, né? O Lula, ele fazia esse tipo de interferência? O Lula, qual a interferência que ele fazia? Eu vi uma vez ele fazendo um debate pesado com o pessoal da saúde, que ele dizia: eu quero um programa que cuide da saúde bucal das pessoas. Não é possível que alguém, um pai de família, mãe de família, para sorrir, tampar a boca porque não tem os dentes. Então esse era o tipo de interferência que o Lula fazia. Eu quero um programa assim, que cuide da Dona Maria, do seu José, do seu Joaquim, lá na... Eu quero um programa que leva luz para as pessoas. Então, Luz para Todos nasceu por aí. Então, era a obsessão do Lula. Eu conheço esse país. Eu sei que lá na vila tal, lá no estado tal, lá no interior do estado de São Paulo, lá na cidade Piedade, não sei o que, falta luz. A luz não chega lá, não tem rede.
porque muitas vezes o pessoal pensa que isso não teve para São Paulo também. São Paulo também teve luz para todos. Também tem. Tinha muitos rincões do estado de São Paulo que a luz não chegava. Então, ele interferia, essa era a interferência do Lula. E não esse tipo de interferência, tem que mandar o cara embora porque ele está perseguindo um amigo meu lá. É só lembrar da história do finado Vavá, irmão do Lula. Pensa que o Lula não tomou conhecimento que a Polícia Federal iria fazer busca e apreensão na casa do Vavá? Claro que soube. Mas ele não interferiu. Porque ele acreditava na verdade. A Polícia Federal vai quebrar a cara. Como quebrou a cara? Tá certo que aquela agressão ao Vavá quase levou ele à morte naquele tempo. Eu me lembro, destruturou totalmente o Vavá. Porque aquilo era uma agressão sem limite. Mas já começava desde o governo Lula, nas entranhas burocráticas, a perseguição contra o Lula. Mas mesmo assim ele não interferiu. Então, as interferências dele é sempre pensando em gerar emprego, gerar conhecimento, gerar oportunidade para a juventude, gerar... E não interferindo na qualidade técnica do ministro, né? Não, a discussão técnica ele não se metia, nunca se meteu. Ele me dizia assim, eu quero criar X vagas de universidade, o Haddad. Cadê? Qual o planejamento? Vai cumprir o planejamento? Não vai cumprir o planejamento? Esse era o nível de cobrança, né? Perfeito. Ô Marinho, deixa eu te perguntar mais uma coisa a respeito do PT. Até parece que eu estou filiado no PT, eu nunca vi uma coisa dessa, mas vamos lá. Nós estamos... Está sendo lançado agora a Nova Primavera, né? O programa petista de formação da militância. Me fala um pouco dessa formação que eu achei fantástica de verdade. Acho que a chance do PT recuperar grande parte do que perdeu no Estado. Olha, nós estamos estimulando, e o Gilberto Carvalho, que está coordenando esse processo nacionalmente, e a Thaís, nossa secretária de formação do Diretório de São Paulo, que vai coordenar aqui em São Paulo, que a lógica é de pensar um processo de formação, provocar a formação, junto com isso recriar os núcleos, e o núcleo com a visão de buscar ser um espaço de atenção, de cuidado das pessoas, né? Porque foi isso lá quando nós criamos, o núcleo era um espaço praticamente de convivência da militância que se encontrava para conversar sobre política ou para curtir um aniversário de alguém do grupo, enfim, era um espaço de cuidado entre as pessoas, enfim. De novo, a gente pensa com a primavera, retomar um processo de qualificação, de formação política, de debate de conteúdo, de políticas públicas, ao mesmo tempo criar espaços de convivência que nós podemos chamar um processo de retomada dos núcleos do PT, mas com essa visão não tão hard, com a visão mais humana, humanizar o nosso partido, né? Porque muitas vezes as pessoas vão numa igreja evangélica porque lá alguém dá atenção para as pessoas. Por que o PT não pode também ter um espaço que dê atenção às pessoas, além do debate que muitas vezes a pessoa pode achar que é chato, né? Ninguém quer ficar discutindo um tema que ele não está naquela fase preparado para. Então, como fazer um processo gradativo de conquista nessa capacitação para chegar no tema chato, eventualmente, mais adiante, enfim. Né? Não que o tema seja chato, é que depender do estágio que você está, você não tem interesse, não vai se interessar por aquele nível de conteúdo. Então, é preciso ser conquistado no tempo para isso, né? Então, esse é o momento que nós estamos refletindo muito, viu, Luciano? Estamos, inclusive, abertos às sugestões, né, para poder criar um processo que seja, de fato, muito positivo. Pelo que eu vejo, Marinho, eu acho que nós perdemos um pouco do poder de apaixonar a juventude que nós tínhamos há um tempo atrás. Um tempo atrás, a juventude olhava para nós, brilhava os olhinhos deles. Hoje está difícil. A gente está, vamos dizer assim, nós estamos em namoro de 5 anos e estamos enrolando para casar.
existe o amor, existe a admiração, tal, mas não existe aquela paixão. Essa, para mim, está sendo a grande lacuna que o PT está deixando. Às vezes a gente perde a oportunidade, isso é até natural da política, até porque o Lula nos ensinou que a política de coalizão bem feita é a política que mais a gente consegue avançar. E eu acho isso certo de verdade. Não precisamos ser radical ao extremo, não precisamos ser bonzinho ao extremo. Não é isso. A gente precisa ter cabeça e inteligência suficiente para colocar as pautas necessárias do povo, fazer avançar e fazer com que o povo consiga mais direitos e consiga ter acesso a muito mais coisa. Mas, como eu estava dizendo, nós perdemos um pouquinho esse lance de apaixonar a juventude. Eu acho que nós estamos retomando isso. E com a nova primavera, a tendência é justamente essa, porque a proposta, pelo que eu vi, é de formação de novos dirigentes, e principalmente dos filiados que estão recém chegando no partido. Que, inclusive, diga-se de passagem, pós anulação do Fachin, o PT teve um boom de filiações no Brasil todo, né? Tem uma retomada natural de procura das pessoas, né? Querendo adentrar ao partido, retomando o interesse de ouvir, de conversar. O próprio Lula, o pessoal, né, não deixou de falar, mas falava, mas não tinha escuta. Na medida que o pessoal percebeu, o Lula está livre, o pessoal passa a prestar atenção no que ele tem a dizer. E esse foi o tamanho do impacto que deu na sociedade brasileira, para dentro do PT, para dentro da esquerda, para fora, para a direita, para o centro, enfim. O próprio Dória diz que, olha, de repente eu posso ser candidato à reeleição governador, enfim. Né? Então, deu uma mexida grande aí nesse debate. Agora, é evidente, né, Luciano, se você fala assim, o país é um país continente, é um grande país, né, com muita diversidade, né, cada região é uma realidade, enfim, é preciso você, numa disputa majoritária, buscar contemplar de alguma forma essas diferenças, né? Então, se você faz uma candidatura de segmentos mais segmentada, a possibilidade de êxito ela é muito pequena. É preciso agregar valor nesse processo, né? Então, é preciso escutar o que está dizendo o povo do centro, é preciso escutar o que está dizendo, né, os vários segmentos, para você apresentar um programa e apresentar uma cara, uma chapa que dialogue com isso. A figura do Zé Alencar, na verdade, acabou, né, representando bem esse complemento que o Lula até então representava para poder chegar à vitória. A capacidade que nós temos que ter agora, de novo, é essa: como que a gente apresenta para o povo brasileiro uma formatação, de uma formação que busque ultrapassar simplesmente o que o PT alcança. Né? O PT sozinho não consegue, dificilmente. Foi raros os casos que nós ganhamos alguma cidade, mas dificilmente você ganha uma cidade, que está no Brasil. Então é preciso ter essa compreensão para poder fazer esta construção. Seguramente o Lula é o mais sábio de todos nós, do que eu conheço, talvez um dos mais sábios, para poder conduzir um processo como esse. Eu, pessoalmente, tenho muita esperança que consolide esse processo. Agora, dia 14, tem nova audiência, tem novo julgamento, enfim, que de alguma forma dialoga com isso, que o Supremo tenha a responsabilidade, de fato, de garantir a liberdade plena do presidente Lula para que ele possa nos conduzir e com muita esperança para o conjunto do povo brasileiro. Nós sabemos que nunca vamos ser unanimidade, sabemos que os seguidores do mito aí vai conseguir continuar seguindo o mito, que continue seguindo, mas que deixe o Brasil ter liberdade para poder voltar a respirar, voltar a andar, voltar a sonhar, voltar a produzir. Que siga para bem longe. Ô Marinho, é o seguinte, a gente está chegando já no final aqui, já tomamos bastante do teu tempo.
Queria dizer que, em primeiro lugar, queria dizer que foi muito legal. Primeira vez que eu falo com o ministro na minha vida. Vai, bobão. Né? Foi muito bacana. Teve um ponto que eu não posso deixar de falar, que foi péssimo. Camisa do Santos atrapalhou demais, na minha opinião. Antes disso, eu só queria fazer mandar um recado. Falar para o pessoal que segue a gente aqui que é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque isso aqui é um projeto independente e se você for lá e se inscrever e acompanhar e visualizar os nossos vídeos, você já está dando um apoio gigantesco, né, Lu? Não, exatamente. E olha que nós nem estamos pedindo doação ainda. Daqui a pouco a gente pede doação, que chega uma hora que nós cansa de beber batida com o velho barreiro. A gente quer aumentar nosso nível, melhorar nosso status, né, Marinho? E agora eu quero fazer a pergunta mais importante do dia, que é o seguinte. Naquele jogo que o Flamengo goleou o Santos na Vila, que o Neymar fez aquele gol do Puskás, fala a verdade, o gol do Ronaldinho debaixo da barreira foi mais bonito, não foi? Eu não me lembro desse jogo. Eu sou um santista meio relaxado. É bom não lembrar. É bom não lembrar porque o Flamengo ganhou lá na Vila. Ô Marinho, antes da tua saudação final, eu queria lembrar... hoje, infelizmente, nós perdemos o prefeito de Hortolândia, Perugini. Ângelo Perugini, ex-deputado do PT, um quadraço, um baita de um cara com uma responsabilidade e um olhar para a população completamente diferenciado. Esse programa vai em homenagem a ele e, mais uma vez, Marinho, obrigado, meu irmão. Obrigado por nos ter atendido. Um grande abraço. Você está me devendo uma cerveja. Eu vou te cobrar quando você vier para Rio Preto. 2, que eu tô dentro. Feito. Sinta-se em casa quando você quiser usar esse nosso espaço. As portas vão estar sempre abertas, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu também agradeço. Queria agradecer aí a oportunidade, também gostei. Mandar um abraço ao povo de Hortolândia, né? Nossos sentimentos a todo o povo de Hortolândia. O Ângelo Perugini, um grande amigo mesmo. O Perugini, a gente conversava muito quando eu estava prefeito, ele me visitou por várias vezes. Aquela angústia dele, quando ele se elegeu deputado, mas os votos não foram validados. Acompanhei aquela angústia toda com ele. Depois o processo de saída do PT, que ele não queria propriamente sair do PT, não, mas foi a forma que ele encontrou de se eleger em Hortolândia. Achava que o ex-prefeito, que então era prefeito, que sucedeu ele, com o apoio dele, o Meira, que não tinha condições de se reeleger, que não abriria espaço para ele, acabou saindo. Ele saiu, mas o coração não saiu. O coração continua aqui no PT. E eu não deixei de dialogar com ele esse tempo todo lá do governo de Hortolândia, sempre falando, enfim. De fato, eu perdi um grande amigo, um grande companheiro. Deixo aí, portanto, o meu abraço. Queria mandar um abraço para Ana Perugini, para Mariana, sua filha mais velha. Falei com ela hoje, inclusive, da necessidade dela ser forte para ajudar os irmãos, as irmãs, enfim, que Deus possa confortar a família, que Deus o tenha, o Zezé, que é o vice-prefeito, né, possa ter sabedoria de dar continuidade ao legado do Anjo na cidade, enfim, que Deus abençoe. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Gente que agradece, foi muito bom o papo, né, Lu? Isso aí. Foi demais. E a gente espera que um dia você possa estar presente aqui, depois que acabar tudo isso. E ele falou que ele vai pagar uma cerveja, ele foge, eu tô ligado. Mas relaxa. Vamos tomar vacina primeiro. Depois a gente toma cerveja. Depois eu vou para Cosmorama. Um abraço, Marinho. Um abraço, Marinho. Um abraço. Tudo de bom, valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Brevemente estaremos de volta com mais um Gabinete do Ócio para vocês. Nós não vamos estipular a data. Daqui uns dias nós estamos de volta aí. Valeu? Valeu. Um abraço.